mercado. Para analisar estes temas são meus convidados Francisco Oliveira e Eduardo Silva, aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Francisco, começando por ti e começando certamente pelo setor da banca, um setor muito fustigado. Eu diria que sem surpresas, depois da reabertura da Bolsa, seria de esperar quedas deste nível. É preciso dizer-se que a banca grega corresponde a mais ou menos 20% do principal índice de Atenas, mas quedas tão pesadas, terceira sessão consecutiva de perdas. Temos os bancos gregos desde o último ano, ou seja, desde o dia 5 de agosto até o dia 5 de agosto deste ano, a perder pelo menos 70%. A questão central é como é que se consegue reerguer este setor que está, sabemos, a precisar de uma injeção rápida de capital. Muito bem. Relativamente ao setor bancário, sem dúvida era aquele que se esperava que tivesse um maior impacto negativo após a abertura do mercado bolsista grego. E este impacto negativo foi, de facto, evidente na Bolsa, com quedas diárias de 30% dos principais bancos gregos. Isto reflete que aquilo que há umas sessões falámos, a necessidade de confiança no mercado financeiro grego ainda está no início. E essa necessidade de confiança só é conseguida após a implementação das medidas que foram acordadas ao nível com a Troika, e estas medidas, à medida que forem sendo implementadas, vai permitir que esta confiança no sistema bancário incremente. Por outro lado, temos também o fator de liquidez, que neste momento na Bolsa grega é inferior à média registada nos últimos tempos, o que também reflete que não há interesse por parte dos investidores em investir na Bolsa grega e leva a que os bancos gregos na Bolsa tenham estas quedas significativas. É importante que se diga que, e para traduzirmos isto por números, em 2 dias a banca grega perdeu o valor correspondente ao valor em Bolsa de todos os bancos portugueses cotados. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Ontem, por exemplo, a sucursal turca do National Bank of Greece valia mais do que a própria casa-mãe, sensivelmente um pouco mais de 3 mil milhões, enquanto a casa-mãe já estava abaixo dos 3 mil milhões. Outra questão que me parece importante é por quanto tempo é que vamos assistir a esta pressão sobre não apenas a banca, mas toda a Bolsa grega? Será pelo menos até estar fechado o terceiro resgate, até ser desbloqueada a primeira tranche? Eu acho que vai ser não só após o desbloqueio da primeira tranche, como também a implementação e a aplicação desses fundos junto do setor bancário. Portanto, eu creio que até ao final do ano vamos ter esta volatilidade nos bancos gregos, porque a primeira tranche de 20 mil milhões não é, sendo 10 mil milhões para o setor bancário, não é suficiente para reerguer tudo aquilo que foi o impacto de todas as implicações que vimos de intervenção por parte da Europa na Grécia. Até porque há aqui mais um timing para cumprir. Até ao dia 18 o governo grego diz que quer ter fechado ou fechadas as negociações deste terceiro resgate, porque dia 20 há pagamento de 3.500 milhões de euros ao Banco Central Europeu. Exatamente. Aqui a questão é que tipo de acordo é que vamos ter? Vamos ter um bridge loan outra vez, em que vamos ter um pequeno empréstimo enquanto não chegamos ao resgate e ao acordo final, ou vamos mesmo ter já o resgate final, e se sim, qual é que é o valor da primeira tranche? Essa é que é a grande questão. Fala-se realmente de valores acima dos 20 mil milhões. E também é importante perceber-se, Eduardo, quanto é que será preciso só para a banca. Porque tem-se falado em montantes que rondam os 25 mil milhões de euros. A ser verdade, esta primeira tranche de 20 mil milhões provavelmente poderá ser quase só redirecionada para o setor financeiro. Exatamente. Ficará aquém, só realmente quando conduzirmos aqui os stress tests é que poderemos perceber quais é que são os valores reais que vamos precisar aqui para a recapitalização dos bancos, mas claramente ficará aquém do necessário, principalmente neste momento. Qual é que será a solução? Será a nacionalização? Será fusões? Aqui uma consolidação entre os vários bancos? Será aqui uma questão de aumentos de capital ou o Banco Central Europeu intervir de alguma forma aqui nos bancos? Isso tudo, ainda há aqui muita indefinição, muitas perguntas por responder, é que vamos ter aqui respostas nos próximos dias. Estamos a ver, nesta altura, no ar, as desvalorizações hoje, do lado esquerdo dos principais bancos, entre 28% e 30%, praticamente, do National Bank of Greece. Do lado direito daquela barra, vemos as desvalorizações, como dizia há pouco ao Francisco, desde o dia 5 de agosto de 2014. Eurobank, mais de 72%, Alpha Bank, 76%, National Bank of Greece 70% e o Piraeus Bank 84%. Estamos a falar de valores que foram retirados antes, uns minutos do fecho da Bolsa, portanto pouco será alterado nos últimos minutos, até porque o limite para negociação é a queda de pelo menos 30%, portanto já não estavam a negociar nesta altura, mas
Como é que é possível depois reconstruir, e apesar desta boa notícia, desde que foi imposto o controle de capitais, os depósitos subiram em 1.000 milhões, segundo as autoridades gregas, mas como é que se consegue, por exemplo, reconstruir, no caso do Piraeus Bank, que num ano perdeu quase a totalidade do seu valor? Sim, isto vai ser um processo que vai demorar muito tempo e, se formos a ver, realmente os depósitos podem ter aumentado um pouco, mas o incumprimento deverá continuar a níveis desesperantes. Temos aqui uma situação em que não estão a conceder empréstimos, portanto também os próprios ativos que têm em carteira provavelmente ainda se irão deteriorar antes de terem aqui algum tipo de valor. Portanto, eu acho que isto aqui não será no curto prazo e daí esta urgência nos investidores que têm os títulos em desfazerem-se exatamente dessas mesmas posições, até haver aqui algum tipo de solução aqui através das negociações que estão aqui a correr neste momento. Francisco, é por isso que a primeira tranche poderá ser direcionada na totalidade ou quase na totalidade para a banca grega, não só para dar esta liquidez que é tão necessária, este capital que é tão necessário, mas também para ser a banca a pôr novamente a economia a trabalhar, e tivemos esta semana os dados PMI da indústria que mostraram uma linha completamente vertical, e poderá ser este o motor do rearranque da economia grega. É fundamental que esta tranche seja maioritariamente direcionada para o setor bancário. E depois será o próprio setor bancário ter que reestruturar em termos de negócio, em termos de estancar a saída de capitais a nível principalmente dos seus depósitos. Conseguir um reingresso dos depósitos, como foi anunciado, é muito importante, mas é necessário que isso seja contínuo, não seja um movimento apenas de uma só vez. Portanto, será necessário estancar e tentar manter os clientes, continuar a fazer depósitos junto dos respectivos bancos, e depois o próprio negócio, ao nível das suas margens financeiras, ser necessário reestruturar o negócio e isso permitir melhores benefícios no longo prazo. Mas isto será muito demorado no tempo. Até porque há a questão, e no meio de todas estas questões mais operacionais e, se quisermos, mais burocráticas, há a questão da confiança. E a confiança, sabemos-lo, e qualquer um de nós provavelmente faria o mesmo, que é quem conseguiu retirar o dinheiro antes deste fecho de capitais provavelmente não vai pôr tão cedo ou não vai repatriá-lo tão cedo, e quem não conseguiu, se calhar, vai pensar duas vezes no futuro se põe o dinheiro, se tiver algum dinheiro, nos bancos gregos ou se calhar se põe noutros bancos da zona euro. Exatamente, portanto aqui, por daí que ser fundamental estes 20 mil milhões entrarem grande parte para a banca, para dar confiança às pessoas que retiraram o dinheiro do seu banco, voltarem a colocar o dinheiro. E aqueles que ainda não o fizeram, não o levantem. Portanto, vai ser aqui um jogo um pouco de confiança, do gato e do rato entre o banco e o investidor, para que eles próprios consigam, o investidor ou o depositário, volte a ter confiança e colocar no setor bancário. Isto é fundamental, e daí que, para que a recuperação da queda de cada banco ao longo do tempo só é possível através da perspectiva de melhores resultados, que eu creio que no curto prazo, ou nos próximos trimestres, não vamos verificar isso, e ao não verificarmos isso, não vamos conseguir recuperar estas valorizações. Eduardo, e nem de propósito falávamos da questão da confiança, estamos a ver a evolução, ou a falta dela, dos depósitos da banca grega nos últimos anos, e eu tive o cuidado de cortar desde o momento em que a Grécia fez o primeiro pedido de resgate em 2010, o início deste gráfico lá em cima, e depois tem sido por aí abaixo, sendo que agora a queda é nitidamente, é quase idêntica ao da altura do segundo resgate, mas agora quase, podemos dizer, mais próxima da verticalidade do que propriamente ali de uma espécie de diagonal. Esta questão da confiança vai demorar muito tempo. É porque, se nós virmos, o sentimento está em mínimos. Temos uma questão de um problema social, que é o emprego. Amanhã temos os dados do emprego. De maio, exatamente. Vai ser um indicador interessantíssimo. Que é importante que se diga que maio, se calhar, ainda não apanha a paralisação quase total da economia grega. Exatamente. De qualquer forma, será já interessante acompanhar essa situação. Depois temos as empresas que estão em ruptura, não se conseguem financiar, não conseguem financiar a atividade. Portanto, aqui acho que a confiança vai ser mesmo uma questão que vai demorar muito tempo a ser reconquistada, porque neste momento a economia ainda nem sequer está a recomeçar a atividade normal,
ainda vamos ter aqui um período, talvez com o resgate aprovado e com as primeiras tranches, se consiga talvez fazer aqui, e daí a importância de ser um valor tão considerável, a maior tranche que eles querem aprovar, não é? Para ver se realmente se faz aqui um kickstart da economia, para ver se conseguimos realmente ter aqui um primeiro impulso que depois leva aqui a que as coisas se encarrilassem minimamente. As matérias-primas vão continuar pressionadas nos próximos tempos? É sim. Tendo em conta que ainda hoje o Económico fez a notícia com o Bloomberg Commodities Index, que é basicamente um índice que reúne várias matérias-primas, está a negociar em mínimos de 13 anos. Os fatores nós conhecemos-lo. Dólar forte, o abrandamento da economia chinesa, dados preocupantes durante o fim de semana relativos ao PMI, embora hoje os serviços tenham sido melhores, mas ainda assim há aqui uma série de condicionantes que poderão manter-se ao longo dos próximos tempos. Exatamente. Portanto, dessas 22 principais matérias-primas, 18 caíram cerca de 20% desde os máximos relativos. É, de certa forma, a definição de um bear market. Portanto, aqui estamos no que me parece ser uma fase que ainda não é final deste movimento. O ouro, por exemplo, estávamos a falar aqui há umas semanas, também está perto de mínimos de 5 anos e parece-me a mim que talvez com os dados do NFP, esta sexta-feira, se forem muito fortes, poderemos talvez ver o ouro a fazer novos mínimos ainda esta semana. E para além disso, também a CFTC referiu esta semana que os hedge funds neste momento estão com mais posições bearish do que propriamente bullish, o que é um valor que desde 2008 não acontecia. Portanto, isso tudo mostra exatamente esta aversão a investimentos nas matérias-primas. Lá está o dólar forte, que neste caso com o aumento das taxas a aproximar-se, continua em valores bastante elevados. E voltamos sempre à mesma questão, boa parte destas matérias-primas são negociadas em dólares e, portanto, ficam mais caras. Exatamente. E depois, claro, a China, como obviamente... Maior consumidor. Exatamente. A ter um impacto também considerável sobre toda esta pressão vendedora nas matérias-primas. Francisco, é também esta a tua perspectiva? Vamos assistir a este continuar das pressões sobre boa parte das matérias-primas? Eu creio que enquanto tivermos uma valorização do dólar, vamos continuar a ver aqui pressão ao nível do preço das matérias-primas. O que eu gostaria também de salientar era que a relação que existe das empresas europeias e das empresas americanas face ao posicionamento que têm do seu balanço ao mercado internacional também tem aqui algum impacto que pode amortizar um pouco o incremento do preço das matérias-primas. O que eu quero dizer e salientar é que, à medida que as matérias-primas vão tendo este comportamento, empresas como as empresas europeias estão a ver os seus resultados trimestrais beneficiados por terem um euro mais fraco. Acaba por ser bom do lado europeu, certamente. Acaba a ser bom do lado europeu. Das economias do euro. Precisamente. E aqui conseguimos ver que empresas do setor, por exemplo, industrial, do setor tecnológico, do setor farmacêutico, estão a ser beneficiadas nos seus resultados porque estão a ter um euro mais favorável para exportar, salientaria uma Airbus, uma Sanofi, uma SAP, que tem uma exposição internacional e que ter um euro que, por um lado, os permite ter uma maior capacidade de exportação das suas, entre aspas, matérias-primas, que é o seu negócio. Portanto, isto beneficia, sem dúvida, estas empresas, ou seja, por um lado, tínhamos as matérias-primas a terem esta desvalorização e as empresas americanas a terem piores benefícios pela valorização do dólar, mas depois temos as empresas europeias a beneficiarem com esta situação. E o Financial Times, curiosamente, dizia hoje que preparem-se aqueles que acham que o mês de julho já foi quente no que diz respeito às pressões sobre as matérias-primas, porque vem aí mais turbulência e cá estaremos para, como sempre, analisar estas e outras questões. Francisco Oliveira e Eduardo Silva, como sempre, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas.